João capítulo 20, versículo 19 até o versículo 23. Todos encontraram aí, amém? Palavra do Senhor então ao nosso coração, que vai dizer assim nessa noite, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, vamos declarar juntos, que a paz esteja com vocês. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor uma última vez. Senhor, a Tua palavra está lida. Senhor, a Tua palavra está, ó Pai, exposta nessa noite diante do nosso coração, e que ela venha a ser agora, Senhor, ensinada. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração de maneira especial, em nome de Jesus. Fala com a Tua igreja, que possamos sair daqui alimentados, Senhor, transbordantes do que o Senhor tem para realizar, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode se assentar toda a igreja, em nome de Jesus. Rafael, eu quero te pedir, seja para mim, por gentileza. Tá ligado aí? Glória a Deus. Amados, nós hoje pela manhã tivemos um momento muito especial aqui no culto de alvorada. Quem está lá no culto de alvorada, dá um glória a Deus aí. Foi bênção demais o momento de alvorada dessa manhã. Eu falei que foi uma alvorada Nutella, né? Porque a alvorada 8 horas da manhã é a última vez, hein? Ano que vem a gente vai apertar um pouco esse negócio aí. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. E nós vimos ali na palavra da manhã, uma palavra nesse capítulo, uma palavra que está ligada ao texto que nós lemos, e que você pode assisti-la depois, inclusive, na sua casa, porque ela foi gravada. Nós lemos João, capítulo 20, dos versículos 11 até o 18. Mas nessa noite eu quero trazer aqui para você, nessa reflexão, um outro tema para agregar ao teu coração e para fortalecer a sua fé. O tema da mensagem dessa noite é a ressurreição e os sinais da graça. A ressurreição e os sinais da graça. Obrigado, Rafael. Amados, uma coisa que ficou clara aqui para nós e que precisamos aprender, precisamos entender e guardar: o que a palavra de Deus revela impacta nossa vida. Amém? A palavra fala e a palavra impacta. A palavra fala e Deus traz, Douglas, a realidade. A palavra ensina e Deus nos faz viver. A palavra de Deus, Luiz, impacta a nossa vida. Quando a gente olha para o texto lido nessa noite, quando a gente olha para essa palavra aqui que estamos recebendo, nós percebemos, Gabriela, que a manifestação de Jesus ressurreto diante dos seus discípulos, manifestou, Rogério, sinais da graça do Senhor. A manifestação do ressurreto diante dos discípulos, Odaleia, fez brotar, fez se manifestar sinais da graça que nós hoje também podemos viver. Se você nessa noite carece de manifestações de graça de Deus na sua vida, se você nessa noite carece de algo diferente da parte de Deus, eu quero te dizer à luz dessa palavra, Andréia, Cristina e Mefre, povo de Deus, Deus tem poder para fazer hoje também. Nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será para todos sempre. Só que antes de falar dos sinais, é importante falar sobre o cenário. Vocês me conhecem, sabem muito bem, eu gosto muito de, quando prego textos narrativos, falar sobre o cenário que nós encontramos. Hoje pela manhã eu me acabei com esse cenário aqui, foi uma benção. Obrigado mais uma vez, André e Ministério do Santuário.
É muito bom a gente olhar, imaginar o cenário de um texto bíblico, para que a gente possa depois, Vitória, entender o que está acontecendo aqui dentro. E o cenário que nós encontramos, poderíamos destacar, Samile, em 3 pontos. 3 pontos. O cenário era, primeiro lugar, tarde daquele dia. Vamos ler o texto aqui, para não ficar nas minhas palavras, versículo 19. Vamos dizer assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia. Vanizinha, que dia é esse? Leandro, que dia é esse? O dia era o dia da notícia que corria de que o corpo de Jesus havia desaparecido. De que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E começava então, Marcos, as notícias correr. O corpo do Senhor não está lá. Era a tarde daquele dia. Aí você imagina agora, Adeilton, se coloque no lugar daqueles discípulos. Você recebeu uma notícia, está correndo um papo aí, ele ressuscitou. Está correndo um papo aí que ele ressuscitou. Só que nós vamos ver também, no final do evangelho de Marcos, Mateus, se não estiver enganado, agora me fugiu a referência, que também começou a correr um outro boato. Os próprios mestres, as próprias autoridades da época, ao ouvirem falar que o corpo sumiu e que estava correndo um papo ali, Odaleia, de que ele tinha ressuscitado, foi dada uma ordem, manda dizer que o corpo foi roubado. E aí a gente tem então, Xande, esse cenário. O corpo sumiu, alguns falam que ressuscitou, será que ficaram doidos, estão vendo coisa? Outros falaram que o corpo foi roubado, quem roubou o corpo? E aí começa então, a gente chega nesse contexto. Imagina, Ana, imagina, Simone, tarde daquele dia, que dia? Um dia de boataria à torta direita, como a gente fala por aí, né? Boataria para cima e para baixo, conversa, meu Deus, ressuscitou, o corpo sumiu, e um monte de coisa. Aí você imagina, você já está sofrendo, você já está enlutado, e o corpo da pessoa sumiu. Gente, tarde daquele dia, que dia pesado, não é verdade? Um dia muito pesado. Mas tem uma outra coisa ainda, quando a gente olha também, a segunda coisa, o texto também vai mostrar para nós aqui no versículo 19, estando trancadas as portas da casa. Eles estavam trancados num ambiente ali, eles estavam trancados, presos, era uma falta de perspectiva total. Eles estavam presos naquela casa, Gabriela, porque não sabia o que ia fazer, ninguém sabia que passo que ia dar. Imagina, André, imagina, irmã Elza, você está ali dentro daquela casa, um monte de coisa acontecendo, você tranca a porta daquela casa. O sentido disso, Zelinha, era não sei o que fazer. Estamos aqui reunidos, Clara, o que a gente faz? Todo mundo arrasado. Imagina o ambiente daquela casa, irmã Beth, que ambiente pesado, que ambiente horrível, cara. A casa trancada, dias atrás, estávamos entrando em Jerusalém, o povo estava cantando, Karen, Hosana, Hosana, e aí entra no jumentinho, folhas de palmeira sendo colocadas ali, inclusive bela planta escolhida, não é verdade? Mas vamos pular essa parte. E aí Jesus entrando, festa, alegria, e de repente tudo vira do avesso, tudo vira de ponta cabeça. E aí agora você está, Rafael, no outro extremo, da alegria extrema, agora você está numa falta de perspectiva total. E a terceira coisa que o texto vai dizer para nós no versículo 19, por que a porta estava trancada também? Porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Terceira coisa é o seguinte, se mataram o mestre, vão matar a gente também, a gente é o próximo. Adriana agora é a gente, Letícia agora é a gente, mataram o mestre, vão vir para cima de nós também, misericórdia. E eles estavam então nesse ambiente maravilhoso. Olha que Páscoa maravilhosa, hein? Já imaginou? Páscoa maravilhosa. O corpo do mestre sumiu, boato correndo para todo lado, a gente trancado dentro de casa porque não sabe o que fazer e com medo de morrer também. Esse era o cenário. E aí eu entro então no primeiro ponto da mensagem com você nessa noite. Primeira coisa que a gente vê nessa mensagem, os sinais da graça. Sinais da graça. Você pode repetir comigo, diga assim, Jesus se põe no meio. Vem comigo aqui para o texto bíblico. Versículo 19.
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. De repente, Jesus chega, ressurreto, Jesus chega, vivo, e ele se põe, Rogério, no meio daqueles homens. E aí a gente pode tirar algumas lições, o que significa o fato de Jesus chegar, está vivo, Igor, e ele se coloca no meio daqueles homens. Qual é o sentido teológico para nós? Qual é o sentido bíblico para nós? Quando Jesus se coloca no meio, a primeira coisa que ele comunica para nós, Imefre, é o seguinte: ele comunica aos discípulos, ele toma um lugar de responsabilidade. Chegou quem conduz vocês. Quando ele entra no meio, ele aparece. Imagina só, a aparição por si só, uma loucura. Meu Deus, ele está aqui. Rogério, você está vendo ou eu estou doido, Rogério? Você está doido também? Está todo mundo doido. Ele está aqui. E ele se põe no meio. Quando ele se coloca no meio ali, nesse ambiente todo quebrado, nesse ambiente todo amassado, Maurício, Jesus, quando se coloca no meio, ele se posiciona, ele se coloca numa posição de responsabilidade. Chegou aqui, Edmilson, agora quem vai conduzir vocês? Chegou aqui agora quem vai colocar as coisas no lugar? Chegou agora, Josi, quem vai mudar todo esse ambiente? Chegou agora, João Anderson, quem vai mudar esse caos todo do ambiente que está aqui? Vocês agora estão vendo, não é mentira que eu ressuscitei. Vocês estão vendo agora que vocês têm perspectiva porque eu venci a morte. E vocês podem ver agora, tenham coragem, porque não vão me matar novamente. E vocês não morrerão agora, há uma missão para vocês. Jesus se coloca numa posição de responsabilidade. Ao se posicionar no meio dos discípulos, Jesus também toma um lugar de atitude. O segundo sinal da graça que a gente vê nessa manifestação é que quando Jesus entra no ambiente da nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida verdadeiramente, ele toma uma posição, William, de atitude para nós. A pessoa que se posiciona no meio é a pessoa que vai conduzir as ações, é a pessoa que vai apontar o caminho. Jesus toma uma posição de atitude no meio dos discípulos, um lugar de atitude. E a outra coisa é um lugar de poder. Quando o ressurreto vem e entra na nossa vida, o lugar é de poder que ele ocupa em nós. O lugar, Marlon, que ele vai ocupar no nosso coração é um lugar de autoridade. O lugar que ele vai tomar no nosso coração agora é um lugar realmente de majestade. Porque imagina você está diante do seu Senhor, aquele que foi morto, diante dos olhos de toda a multidão. Ele venceu o único inimigo que ninguém havia vencido como ele venceu. A morte foi destronada. E ele diz agora, com aquela atitude dele diante dos discípulos: chegou aqui agora aquele que venceu a morte e vai entregar essa vitória a vocês também. Jesus se põe no meio. Quando Jesus entra na nossa escuridão, quando Jesus entra nas densas trevas que tentam tomar o nosso coração, quando ele entra na nossa escuridão, mesmo quando trancamos as portas do coração, ele é o Deus que busca o perdido. Deus tem poder para entrar, mesmo nos ambientes que trancamos, oprimidos, amedrontados e tomados por uma série de sentimentos ruins. Ele tem poder, Rafael, de entrar nesse lugar, de tomar a posição central, Leandro, e dar uma nova direção para a nossa vida. O primeiro sinal da graça que eu quero trazer para você, então, como nós viemos falando aqui ao longo dessa noite, ele tem poder para fazer isso na minha vida e na sua também. Trago de volta aqui o cenário. E eu tomo muito cuidado, irmãos, para não transformar verdades espirituais em jargões vazios. Vocês sabem muito bem disso. Só que eu quero afirmar para você guardar no teu coração nessa noite, com convicção, ele tem poder para fazer na nossa vida hoje também. Tem dessas trevas que tomam conta do nosso coração, porque a posição central fica vazia.
porque nós tentamos fazer da nossa maneira, tentamos fazer a nosso próprio modo, e o resultado é sempre catástrofe. A gente quebra a cara, a gente dá tudo errado, os planos se frustram, as coisas não avançam verdadeiramente, porque a posição central, ela é esvaziada. Mas quando a gente abre, Simone, o nosso coração e diz: Senhor, vem ocupar o centro da minha vida, Jesus vem, se põe no meio, e Ele toma o lugar de responsabilidade, de atitude, de poder. Ele conduz a vida de todos nós. Deus tem poder para realizar isso. Esse é o sinal da graça número 1 que a gente destaca nessa noite. Só que tem uma outra coisa também, além dele entrar e tomar o lugar central. A segunda coisa que eu destaco para você nessa palavra: Jesus toma a iniciativa da reconciliação. Segundo sinal da graça, Jesus toma a iniciativa da reconciliação. Ele não apenas se coloca no meio, porque às vezes a gente vê isso também. Uma determinada pessoa, por exemplo, ocupa uma posição de autoridade, uma posição de responsabilidade, de atitude, de poder, mas que não faz nada, não exerce. Tem a posição, mas não tem a autoridade. Só que no segundo sinal da graça a gente destaca isso. Além de Jesus entrar, irmã Beth, na posição central da nossa vida, Ele toma a iniciativa de reconciliação. E aí olha que interessante, vem para o texto comigo, versículo 20. E dizendo isso, final do versículo 19, para a gente não ler tudo aqui, só o final. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, você pode repetir comigo? Que a paz esteja com vocês. Falou a primeira vez. Versículo 21. 20, perdão. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E agora sim, versículo 21. E Jesus lhe disse outra vez, vamos ler de novo? Que a paz esteja com vocês. Será que João, na hora que estava relatando aqui, ele se atrapalhou? Rogério escreveu a mesma frase 2 vezes. Será que ele esqueceu a primeira vez, escreveu a segunda ali, e aí depois olhou e falou: não tem como apagar mais não, vai ficar assim mesmo. Não, repetição na Bíblia é ênfase, vocês já estão craque nisso aí, vocês já sabem bem como funciona. A palavra do Senhor, quando nós vamos estudar a estrutura de um texto, existe um termo que é usado, que é quiasmo. E eu vou explicar para vocês o que é isso. O quiasmo é uma estrutura de texto, Carla, que nós comparamos a um sanduíche. Agora os fominhas aí vão ficar pensando, né? Vão ficar com fome. Fica focado aqui. Por que sanduíche? Porque a estrutura de um texto quiasmo é o seguinte: ele traz uma informação, ele acrescenta uma outra informação no meio, e ele fecha repetindo a primeira. É como se fosse sanduíche. O pão, que a paz esteja com vocês. Fatia de cima. Ou de baixo, né? De baixo. Não dá para montar ao contrário, né? Fatia de baixo. E aí Jesus vem, mostrou-lhes as feridas, e os discípulos se alegraram. Recheio. E aí depois ele coloca a fatia de cima. Que a paz esteja com vocês. O que está acontecendo aqui então? Qual é o propósito, Rafael, de um quiasmo? Agora você está aprendendo uma palavra nova aí. Quiasmo. Não é para dar nome de filho não, por favor. Quiasmo. Qual é a proposta de um quiasmo? Reafirmar uma verdade. Reafirmar, Clara, algo que é fundamental. O propósito de um quiasmo é nos mostrar o seguinte, Xande: o Senhor está enfatizando alguma coisa. E o que Ele está enfatizando aqui nessa palavra aos discípulos, ao repetir essas palavras, ao tomar essas atitudes, é que aquilo que tentou nos separar foi derrotado, perdeu. Da minha parte eu trago reconciliação. Jesus repete 2 vezes, que a paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês. É como se ele estivesse ali batendo na tecla. E entenda de uma vez, eu venho trazer paz para nós. Jesus nos chama para a mesa e o convite dele é trazer paz. É como Adeilton falou. Eu perguntei para ele: Adeilton, como que essa palavra impactou a sua vida? E o Adeilton falou: eu no início me sentia culpado, eu no início ainda me sentia com o coração pesado, até que um dia eu entendi que o Senhor veio com paz para a minha vida. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa.
Quando a gente entende que Jesus chega, Douglas, e entra na nossa vida para trazer paz, que coisa maravilhosa. E eu não estou falando aqui de pessoas que ficaram do lado dele ali, Odaléia, o tempo inteiro não, que a gente conhece bem a história. Na hora que a coisa apertou, os discípulos ficaram lá, ficou todo mundo ali, André, ficou todo mundo ali, Claudinei, ficou todo mundo ali, Cosme. Ó, perna pra que te quero, ficou só o Joãozinho lá com a Maria. Vai um para cada lado, Pedro nega, Judas se mata, uma doideira, uma loucura. Vai cada um para um lado. E aí, de repente, junta todo mundo de novo. Aí eu fico imaginando o Rafael, um olhando para a cara do outro. Que vacilão que a gente é, meu Deus do céu. Que bando de vacilão. E aí todo mundo reunido, Jesus morreu. E a gente nem para ficar lá, a gente fugiu. E aí, de repente, Jesus chega. E aí todo mundo toma aquele susto, aquela surpresa. E aí, ao invés de vir tirar a satisfação e colocar o dedo na cara, as primeiras palavras de Jesus, que a paz esteja com vocês. Cara, se isso não toca o teu coração, se isso não mexe com você, porque comigo isso é constrangedor em amor. Quantas vezes a gente fica com vergonha de entrar no quarto para orar, porque fez algo que nos envergonhou antes. De repente bateu boca com alguém, fez alguma coisa no trabalho que não era certo, aconteceu alguma coisa, você fica constrangido de entrar no quarto para orar. Deus não vai ouvir minha oração desse jeito? Eu quero trazer uma notícia para você. Quando Jesus olha, Ele declara para nós, que a paz esteja com vocês. A paz do Senhor não é uma bajulação. A paz do Senhor não é passar a mão na nossa cabecinha e dizer, filho meu, eu aprovo tudo que você faz, não é isso. A paz do Senhor, quando Ele declara isso, irmã Elza, quando Ele chega e faz essa declaração, o significado dessa declaração é, os pecados são reprováveis sim, as falhas são reprováveis sim, mas eu tomei o peso da condenação sobre mim, e isso não tem poder para nos separar, se você crer em mim e caminhar ao meu lado. Esse é o significado da paz. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Esse é o significado da paz. Esse é o significado. E perceba uma coisa, Ele chega naquele ambiente e fala que a paz esteja com vocês, e Ele mostra as feridas. Isso eu confesso para vocês que lá atrás, antes de estudar esse texto, era uma coisa que me intrigava. Eu ficava pensando, André, por que Jesus mantém as feridas e fica mostrando a ferida para os outros? Já está vendo que Ele está vivo ali, para que mais alguma coisa? Só que tem um sentido tão maravilhoso nas feridas, Maurício, que a gente não pode ignorar. As feridas de Anderson que Jesus mostra naquele momento são marcas de amor. Quando Jesus mostra aquelas feridas para aqueles homens, eu quero até fazer a leitura aqui para vocês da anotação que eu fiz, uma citação que o Rogério agora vai se acabar, uma citação de Agostinho. Para quem não sabe, o Rogério pesquisa Agostinho. Agostinho tem uma citação que ele fala assim, ó, Agostinho ensina que Jesus conserva as chagas, as feridas, não por necessidade, mas por misericórdia, como sinal eterno do seu amor sacrificial. Qual é o significado disso, Adriana? Quando ele mostra as feridas para os discípulos, ele está lembrando a eles, olha, o sinal de que eu amo você está aqui. E aí ele mostra ao lado, ele mostra as mãos, passei por tudo isso e continuo amando vocês. Por quê? Porque foi por amor que eu fiz isso. Coisa maravilhosa. Os sinais que ele carrega é para que possamos lembrar sempre, foi por amor que ele fez isso. E é para nos reconciliar com Ele, nos reconciliar com Deus, porque Luiz, Rogério, Marlon, quando a gente olha para a nossa vida, como eu falei aqui hoje de manhã, não salva um. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu falei na palavra da manhã também. Todos nós conhecemos alguma pessoa que a gente vira, Andréia, e fala assim, fulano é maravilhoso. E aí na nossa mente a gente cria uma imagem da pessoa, todos nós temos isso. Que às vezes a gente até esquece que a pessoa tem problema. A gente olha para uma pessoa amada, uma pessoa querida, a gente olha e fala assim, meu Deus, que mulher de Deus, que homem de Deus, que pessoa maravilhosa. E aí, eu falava aqui hoje pela manhã que às vezes as pessoas podem até nos procurar. Às vezes essa pessoa, nos olhos de alguém, seja você, seja eu, todos nós aqui dentro.
E aí de repente alguém olha para Samir e fala: Samir, eu queria ser igual a você. Samir, que pessoa maravilhosa. Rafael, você casou com uma mulher de Deus. Samir é uma mulher de oração, uma mulher que ama a palavra. Rafael, você é um homem de Deus, que bênção. Samir, você casou com um homem de Deus, um homem temente. Só que no fundo, quando a gente recebe uma palavra como essa, eu falava aqui hoje pela manhã, nosso coração estremece, porque a gente sabe. Glória a Deus pelos elogios, glória a Deus quando a pessoa reconhece algo de bom na nossa vida, mas a gente olha e pode falar diante do Senhor: Senhor, eu sei que eu não sou essa Brastemp toda, não. Não é bem assim. A gente sabe muito bem. E a gente estremece. Às vezes tem pessoas que ficam pelo caminho porque esses elogios causam tamanho constrangimento, que elas viram o Zelinho e falam assim: eu não vou continuar porque eu acho que eu estou enganando as pessoas. Só que deixa eu te falar uma coisa, você não está enganando ninguém, porque todos nós sabemos aqui, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. Aqui vocês conhecem uma parte de mim, lá em casa a Natane conhece o completo. Puxa a orelha, Bécima, Beth, já falei aqui, Natane pega na orelha, eu também puxo a orelha dela. Porque no fundo, todos nós carecemos disso que Jesus vira para os discípulos e fala: que a paz seja com vocês. É a reconstrução da ponte. E quando Jesus faz essa declaração, nós somos lembrados de uma doutrina básica de metodismo. A graça preveniente. O que nos ensina a doutrina da graça preveniente? Antes mesmo de nós pensarmos em irmos em direção a Deus, Deus move graciosamente para nos chamar. Ele vai em nossa direção, Ele fala ao nosso coração, Ele dá o primeiro passo e depois é a gente que vai dar o nosso passo também. Mas Deus age primeiro. A doutrina da graça preveniente é maravilhosa. É só você se lembrar. É como o Adeilton falou, já que ele falou, vou usar o exemplo. Estava de pote cheio naquele dia. Estava com o tanque lotado, né, Deus? Estava com o tanque lotado. E vai ouvir os crentes falar. Não foi o Adeilton que foi até Deus primeiro, não. Foi Deus que foi até o Adeilton primeiramente. Estava bêbado, mas ouviu a voz de Deus. Graça preveniente. E a gente vê isso nesse texto. Já parou para pensar, Rogério? Jesus não ficou brincando de esconde-esconde com os discípulos? Vou sair do túmulo, vou me esconder, vamos ver quem me acha. Não, ele foi até os discípulos, ele foi até aqueles homens, e ele foi ao encontro, e ele, em cada encontro que acontecia, a restauração acontecia também. Então, segundo o sinal da graça de Deus que é operado, e que você marque aí no seu coração, porque vai acontecer mais e mais na minha vida e na sua, Jesus toma a iniciativa da reconciliação. Quem toma a iniciativa geralmente é quem mais quer, não é verdade? É ou não é verdade? Quando alguém toma a iniciativa de algo, geralmente é porque é a pessoa que mais quer que determinada coisa aconteça. Se a Lorena nessa noite chegar na casa dela e falar para a Cristina assim: mãe, eu quero uma pizza, é porque a Lorena quer muito mais a pizza do que a mãe. Se o Rogério chegar em casa e falar: Zelinha, eu estou com a vontade de tomar um suco de laranja, é porque o Rogério quer esse suco de laranja mais que a Zelinha. Quem toma a iniciativa geralmente é quem quer mais alguma coisa. Se Deus toma a iniciativa é porque Ele é o maior interessado na reconciliação entre nós. Chega de viver olhando para Deus como se Ele fosse um carrasco. Ele é um pai que corrige, sim. Ser pai que corrige não significa ser carrasco, Ele corrige. Puxa a orelha. Às vezes Deus fala com a gente sai até: Senhor, entendi. Só que é um pai que ama. E Ele é o maior interessado em te ter perto dEle. Essa é uma mensagem de Páscoa, amém? Segundo sinal da graça, então, Ele opera a reconciliação, Ele toma a iniciativa. E o terceiro e último ponto, para finalizarmos essa palavra: Jesus deposita confiança em nós. Jesus deposita confiança em nós. Vamos para o versículo 21? Versículo 21 da palavra, que vai dizer assim: e Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Agora, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O ato de dar uma missão é um ato de demonstração de confiança. Se você dá uma missão para alguém, é porque você confia naquela pessoa. Antes do culto começar, eu fui na André e falei: tem mais uma baguncinha aí de última hora que eu esqueci de te falar antes. A André já está acostumada.
né? A galera já está acostumada, a mídia também, às vezes chega com uma ideia de última hora, dá para fazer? Dá para tentar esse negócio aí, louvor? E aí eu cheguei para André e falei, André, preciso de uma mesa com pano em cima, 3 cadeiras. Se eu dei essa missão para André, José, é porque eu confio no André. Se eu der essa missão para André, Simone, é porque eu creio, eu sei que a André vai conseguir pegar a mesa, pegar um pano, colocar aqui. Talvez se eu desse essa missão para o Rogério viesse com uma mesa, um pano aí do chão, aí, brincadeira, Rogério. Mas a André sabe o que eu preciso, sabe o que eu pedi, e ela traz. Quando alguém dá uma missão para nós, é porque a pessoa confia que nós vamos ter condições de realizar aquela missão. Se o Senhor Jesus chama a gente para uma determinada ação, a gente falou isso na comunidade na mesa, né? Se Jesus nos chama para uma determinada atitude, falamos isso também domingo passado na mensagem da noite das desculpas. Se Deus te comissiona, é porque Ele confia em você. E o fato dele confiar em você, Odaleia, William, Pastor Cleiton, não é porque você é super-homem, você é super-mulher, é porque Ele sabe que Ele levanta, Ele sabe os defeitinhos que você tem, Ele sabe os probleminhas que você tem, Ele sabe as limitações que você tem, mas Ele sabe principalmente uma coisa, Ele é o Deus que tem total capacidade de te preparar para fazer qualquer obra que Ele quiser realizar na sua vida. Por isso que Ele confia em nós. Pastor, não sei falar, não sei tocar, eu não sei conversar direito, eu sou meio desengonçado, sou meio atrapalhado. Se Deus te chama, você crê, Ele pode fazer, Ele pode realizar. Não subestime a soberania de Deus. Jesus dá uma missão para aqueles discípulos, e a missão é uma demonstração de confiança. Todo discípulo é um missionário, amém? Todo discípulo é um missionário. Chega daquela visão que missionário é só quem pega o avião e vai para o continente africano, asiático, europeu, para pegar a palavra. Missionário é todo mundo. Evangelista é todo mundo. Quem faz missão é todo mundo. Nós somos uma igreja de missionários, amém? Todo discípulo é um missionário. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus se tornam testemunhas dessa graça. Quando a graça se manifesta na nossa vida, Rafael, naturalmente eu me torno uma testemunha daquilo. Se a graça de Deus opera na sua vida, clara, e você vive uma experiência, a partir daquele momento você vira uma testemunha daquilo que aconteceu. E você sai falando o que Deus fez na sua vida. A partir do momento, cara, em que nós temos uma experiência com Deus, nós nos tornamos testemunhas daquela experiência. E Jesus encontra os discípulos, se coloca no meio deles, reconcilia-se com eles e dá uma missão a eles. É um ato, como eu falei aqui hoje pela manhã, quando nós encontramos Jesus na nossa vida, Gabriela, nós temos revelação, chamado, nós temos cura, restauração, e nós temos envio. Todos nós somos enviados por Deus. Todos nós temos algo para fazer diante do Senhor. Todos nós, Márcia, temos algo que Deus tem para realizar. Todos nós, todo discípulo é um missionário. E aí, quando a gente olha, nós temos também aqui um paralelo muito interessante. Você está pronto aí para receber essa palavra? Amém? Vai abençoar a sua vida. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles. Você pode repetir comigo? Soprou sobre eles. Quando eu vi um comentário de um teólogo chamado Craig Kinner, dá aqui os créditos, fazendo um comentário sobre esse texto, minha cabeça, Rogério, explodiu. Eu falei, eu nunca notei isso no texto. E ao longo de toda a palavra, irmã Beth, que eu estava preparando para esse domingo de Páscoa, eu fiquei impressionado, Igor, com uma coisa, como o relato da ressurreição tem paralelos com Gênesis 1, 2 e 3. É impressionante. E esse aqui não é diferente, Carla. Jesus está trabalhando algo novo na vida daqueles discípulos, Leandro. Para que assoprar? Para que assoprar? Ele poderia melhorar e colocar a mão na cabeça? Poderia pegar um óleo, molhar a cabeça deles ali? Poderia fazer um círculo de oração, Edmilson, dá a mão aí para a pessoa que está do teu lado, vamos orar? Mas ele sopra. Será que ele soprou à toa ali? Claro que não. O sopro de Jesus, em João capítulo 20, versículo 22, nos remete ao sopro de vida de Gênesis, na criação do homem.
A palavra vai dizer que o Senhor forma Adão do pó da terra, e o que ele faz? Soprou fôlego de vida sobre Adão. Antes do sopro de vida, Adão era um bonequinho. Antes do sopro de vida, Adão era um pouco de terra modelado, uma massinha. Dê aí o nome que você quiser. Adão era uma massinha, era um projeto ali. Só que no momento que Deus sopra, Adão agora tem capacidades. Quando Deus sopra, Adão agora tem potencialidades dentro do jardim. Adão, você vai dar nome para os animais, você vai cuidar do jardim, você vai zelar por todas as coisas. Adão, você não é mais alguém incapacitado de fazer as coisas. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, nós estamos vendo aqui um relato de uma recriação. Porque como eu falei hoje pela manhã, a ressurreição de Jesus não é só, entre aspas, voltar a viver. É o início da nova criação. Jesus é o primeiro da nova criação. E quando ele chama os discípulos, ele sopra nos discípulos, ele está recriando aqueles homens. Ele está reprojetando aqueles homens. E a partir daquele momento, Rogério, eles poderiam sair dali tendo a certeza, a gente pode fazer, porque não somos mais os mesmos. E eu trago essa aplicação para nós aqui, importantíssima, importantíssima. Quando Deus te der a oportunidade, te chamar, te der a honra de fazer algo que você nunca fez na sua vida, nunca olhe para o passado para tentar mensurar se é possível viver isso. Você entendeu o que eu falei? Quando Deus te chama para uma nova obra, quando Deus chama a Odalé, quando Deus chama a Clara para uma nova obra, nunca olhe para o passado para pensar, eu nunca fiz isso, eu não vou conseguir. No passado eu tentei e deu errado. No passado eu quebrei a cara tentando ajudar pessoas e não vai dar certo. Nunca pense assim. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é acompanhado desse sopro divino. E esse sopro divino nos torna capazes de fazer o que nunca fizemos e imaginamos na nossa vida. O sopro divino vai te capacitar a fazer coisas inimagináveis. Pastor, eu nunca me imaginei em cima do altar ministrando louvor. Pastor, eu nunca me imaginei cantando no coral. Pastor, eu nunca me imaginei participando de uma célula cuidando de vidas. Pastor, eu nunca me imaginei no ministério de intercessão. Pastor, eu nunca me imaginei reunindo a minha casa para fazer um culto no lar. Eu nunca me imaginei. Pois se prepare, porque se o Senhor te chamar, Ele vai te capacitar para viver esse nome de Jesus. O sinal da graça de Deus, o terceiro, é a capacitação de Deus. É a confiança depositada. É por isso, Andréia, que Ele chama, Ele sopra o Espírito sobre nós e Ele nos envia com autoridade. Porque o último versículo que a gente leu fala sobre perdoar pecados, fala sobre conduzir pessoas. Jesus chama Samile, prepara e dá autoridade. Ter autoridade faz toda a diferença, Marcos. Ter autoridade, Xande, faz toda a diferença. Porque ter autoridade é ter a chancela de poder fazer. É por isso que às vezes a gente dá uns passos ousados na vida. Porque Deus dá autoridade. Quando a gente tem autoridade, Adeilton, para fazer algo, nós temos a chancela de Deus. Vai e faz, eu sou contigo. E é isso que a gente percebe no terceiro sinal da graça. Por isso eu quero caminhar para encerrar com você, recapitulando o que a gente ouviu aqui nessa noite. Antes de recapitular, não posso deixar de compartilhar uma citação aqui também. Não somos enviados na mesma condição que estávamos antes de Cristo. Amém? Não somos enviados na mesma condição. Antes de Cristo, pastor, eu não conseguia ter tato com pessoas, eu era impaciente. Quando Deus te enviar, você pode ter certeza, Deus está fazendo diferente. Deus está fazendo diferente. Então, recapitulando aí, considerações finais. Primeira coisa, sinal da graça, Jesus entra no nosso caos, amém? Jesus entra no nosso caos, como Ele entrou naquela casa. Jesus declara paz e mostra graça, amém? Jesus declara paz e mostra graça. E a terceira e última coisa, Jesus confia e envia. Senhor, confia em você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém?
Vamos colocar de pé para a gente poder orar? Fica de pé.